Olá pessoal do oitavo ano. Hoje é nossa aula um pouco diferente, né? Vai ser através do YouTube, mas tudo bem. Aqui na página 89, que ficou da aula da semana passada, são duas questões, as questões 9 e 12, para fazer a correção. E a questão 9 diz o seguinte: identifique as principais medidas adotadas por Napoleão Bonaparte nos seguintes setores. Então, nós temos aqui na letra A, administração pública, letra B, educação, letra C, finanças, letra D, jurídico e letra E, segurança. Aqui nessa é uma questão um pouco mais complexa, né? Na letra A, falando um pouco sobre a administração pública. Uniformizou e hierarquizou a administração dos departamentos franceses. Essa foi uma das medidas dele. Na letra B, sobre a educação, criou escolas secundárias, liceus e sistemas de diplomas para os graus acadêmicos. Na letra C, nas finanças, criou o Banco da França e recuperou as finanças do país. Na letra D, no jurídico, padronizou os processos jurídicos, estabeleceu um sistema no qual os juízes passaram a ser nomeados e elaborou o Código Civil, que unificou as leis do Estado francês. E na letra E, por último, aqui nós temos a segurança. Combateu o banditismo e instalou tribunais militares especiais para julgar os casos de contra-revolução. Então, essas foram as medidas tomadas por Napoleão em cada um desses setores. Agora, na questão 12, qual era a principal finalidade do Congresso de Viena? É claro, pessoal, está aqui nesse último texto, né, que a gente viu. O Congresso de Viena foi uma reunião entre as potências europeias ligadas ao antigo regime, como Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, que estabeleceu medidas para reorganizar as fronteiras da Europa após a derrocada de Napoleão e garantir a estabilidade política do continente. Entre essas medidas estavam a restauração das dinastias que haviam sido depostas por Napoleão e a formação da Santa Aliança para combater os movimentos liberais e nacionalistas na Europa. Então, pessoal, essa era a principal finalidade do Congresso de Viena. Isso aqui da questão 12. E claro, pessoal, é o seguinte. Como a semana de prova já está chegando, né? É interessante que a gente faça uma revisão. Então, o que eu separei para a avaliação de vocês, né? Já se aproximando aí o final do ano, cada um sabe o que deve fazer em relação a tirar uma boa ou uma nota ruim, né? nessa prova. Então, eu separei para vocês aí o capítulo 4, França, Revolução e Era Napoleônica. É interessante que vocês estudem bem esse capítulo, né? Já que também a gente estava estudando ele, né? E logo aqui na página 70 nós temos a França às vésperas da Revolução. Então, logo nesse texto aqui, a gente vê como é que está a França naquele tempo, né? No final do século XVIII, que fala que a França era uma monarquia absolutista, governada pelo rei Luís XVI, que concentrava todos os poderes do Estado. Então, logo no início vocês já vão dar uma boa lida e entender como era a França às vésperas da Revolução. Aqui na sequência nós temos a difusão das ideias iluministas, né? Que foram algumas ideias que foram colocadas para, de uma certa forma, tentar melhorar o Estado francês, né?
as mudanças que ocorreram na França pré-revolucionária, como o fortalecimento da burguesia, né? Lembrando que a burguesia era a camada dos comerciantes, e a camada dos comerciantes é sempre aquela um pouco a classe trabalhadora, mas uma classe um pouco mais privilegiada, né? São pessoas com um poder aquisitivo um pouco mais elevado em comparação às demais, né? Inicialmente, para escapar da censura da Igreja e do Estado, os principais iluministas circulavam em espaços restritos. Então, para não chamar muita atenção, pessoal, era interessante também que as ideias iluministas fossem, de uma certa forma, publicadas, mas em certos locais. Porque se essas ideias chegassem até o rei, né, Luís XVI, por exemplo, lógico que ele ia reprimir isso aí. Logo abaixo nós temos a crise financeira e política, né, também retratando o final do século XVIII. Fala de algumas situações em que a França se envolveu de uma forma um pouco irresponsável, como, por exemplo, a independência das 13 colônias britânicas na América, no caso lá nos Estados Unidos. O processo de independência começou e a França, de uma certa forma, entrou também nessa luta para, de uma certa forma, ajudar nesse processo de independência. E, claro, isso só fracassou cada vez mais o poder aquisitivo da França, né, que já estava um pouco defasado, né, o sistema financeiro. Imaginei financiar o exército, um determinado número de soldados para uma guerra desse tipo, né? A situação ficou cada vez pior. Na página 72 nós temos os Estados Gerais e a Assembleia Nacional Constituinte. Na esperança de conseguir aprovar mudanças fiscais na França, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, reunida pela primeira vez havia mais de um século. Essa Assembleia era composta pelo monarca e pelos deputados representantes de cada estado. Então, pessoal, um marco histórico que aconteceu na França, né? Lá no início dessa revolução aí. A situação não estava tão boa, então o rei Luís XVI convocou os estados gerais, ou seja, representantes de cada um dos estados. Embaixo aqui nós temos o início da Revolução. Então, a gente viu antes da Revolução, agora a gente está vendo um pouco da Revolução, né? Como foi o início dessa Revolução. E diz no dia 14 de julho de 1789, em busca de armas e munição para combater as tropas reais, uma multidão invadiu a Bastilha, fortaleza utilizada como prisão real em Paris, um símbolo de absolutismo na França. Com a tomada da Bastilha, a força popular deu início à Revolução. Então é importante deixar em destaque isso aqui, né? A tomada da Bastilha foi o pontapé inicial aí dessa grande revolução, a Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui na página 73, então faz parte também do estudo de vocês. Essas resoluções foram reafirmadas em 26 de agosto de 1789, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, composto de 17 artigos. Esse documento estabeleceu a liberdade de expressão e culto e o direito à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão. E aqui embaixo tem alguns artigos, né? O artigo 1, 4º, 6º e o 11º. Não estão os artigos completos, mas pelo menos o trecho mais importante de cada um deles. Então, outro importante texto que vocês devem estudar também. Outra coisa que vocês devem lembrar, pessoal, que foi através da Revolução Francesa que houve a divisão entre os três poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Lá no início do capítulo falou que o rei Luís XVI concentrava todos os seus poderes. Então ele era responsável por tudo, por criar leis, por colocar essas leis em prática e por punir
àqueles que não cumprissem essas leis. Então, houve essa divisão, né, a divisão dos três poderes. Então, cada órgão, cada um desses setores aí tinha os seus responsáveis, né? Tinha os responsáveis por criar a lei, né? O poder legislativo, o poder executivo, responsável por colocar essas leis em prática, e o poder judiciário por fiscalizar e punir aqueles que, de uma certa forma, infringirem essas leis. Então, até hoje, esse sistema é utilizado em boa parte do mundo, né? Essa divisão aí dos três poderes. Aqui na página 74 nós temos a monarquia constitucional. Na página 75 a Assembleia Legislativa. Outra coisa que vocês devem estudar um pouco também, pessoal, é as atividades que foram feitas nessas questões que vocês copiaram e resolveram no caderno de vocês. Todas elas a gente fez a correção logo no início das nossas aulas, certo? Então é importante vocês estudarem também. Na página 76, a República Francesa. Na página 77, os jacobinos no poder. Na página 78, realizações do governo jacobino. Então, são algumas ideias de quando os jacobinos estiveram no poder. Então, tá aqui também algumas resoluções. O fim do processo revolucionário, na página 79. E entra numa outra etapa, né, pessoal? Aqui a partir da página 80. A Revolução dos Costumes. Na página 81, Cidadãs, mas nem tanto, né, que já vai falar um pouco sobre as mulheres. E, claro, a partir da página 83 vai falar de Napoleão, a ascensão de Napoleão Bonaparte. Aí vai contar como foi a sua estadia no poder, né, página 84 e 85. Vai falar um pouco também sobre a sua derrota, sua principal derrota, na verdade, né, que a gente viu também na última aula, o fim do Império Napoleônico, a partir da página 86, onde fala do bloqueio continental, página 87. E, claro, o governo dos 100 dias, né, que fala também sobre a volta de Napoleão ao poder da França, né, que durou apenas 100 dias, e mais uma vez ele foi exilado na ilha de Santa Helena, e lá morreu. Ainda não, o texto aqui não deixa bem claro como foi essa morte, ok? E claro, pessoal, para finalizar, o que não podia passar em branco é uma atividade, né? Então aqui na página 90 vocês vão copiar e resolver a questão de número 1 e número 2, ok? E claro, estudem bastante para a prova, para que vocês possam aí tirar uma boa nota.